Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Mais do que nunca, como já dizia muitos anos atrás um amantíssimo irmão nosso, e naquela época já estávamos pelo beiço de uma pulga. Imagina hoje, né? Essa frase é muito citada. Realmente estamos muito próximos. O pastor falou domingo passado na pregação, uma pregação entusiasmada, né, que fala da volta de Jesus, um tema apaixonante, o encontro do Senhor nos ares com a igreja. E ele falou que crê que essa geração é a geração que vai presenciar o encontro com o Senhor nos ares, ainda vivos em corpos atualmente. E mesmo para quem já está um pouco mais avançado de idade, ele citou o caso de Josué, de Caleb, de Oscar Niemeyer, ainda que não conheça Jesus Cristo, não tenho certeza, mas aparentemente não. Mas, ou seja, o Senhor é poderoso para dar vigor físico, para dar longevidade, para a pessoa atravessar o deserto sem gastar sandália e chegar aos 80 com vigor de 40. E a forma como as coisas caminham dão a entender que o tempo está cada vez mais próximo. E a cada ano que passa é mais próximo ainda. Então nós estamos aqui no nosso parêntese do livro de Apocalipse, um parêntese que começou lá no capítulo 10. Imagina hoje. Está quase caindo do beiço da pulga, né? Então nós estamos aqui nesse parêntese que começou no capítulo 10 e vai terminar em 14 e 20. E o capítulo 14 ele é um capítulo de refresco. Ele é um capítulo oásis. Ele é um capítulo para quem está atravessando o deserto da tribulação. Porque a tribulação, nós aqui no capítulo 12, entramos na sua segunda metade, né? A partir do capítulo 12, a narrativa de Apocalipse, quando na sua ordem cronológica, que nem sempre está, ela começa a relatar eventos que já são eventos que vão acontecer na segunda metade da tribulação. Aquele tempo de 7 anos que o Senhor abreviou por causa dos escolhidos, conforme o texto de Mateus 24, mas que a hora tem que chegar, e a hora chega. E essa hora é a parte mais negra da história da humanidade. Então o capítulo 12, o capítulo 11, com o martírio das duas testemunhas, o capítulo 12, com a queda de Satanás, com o dragão enfurecido perseguindo a mulher, com o dragão enfurecido, né, cheio de túmulos, cheio de ira emocional, cheio de raivinha, né, sabendo que pouco tempo lhe resta, perseguindo o restante da descendência da mulher. E o clímax do mal, o reinado do anticristo, essa contrafação do reinado de Jesus Cristo, que vai durar 1000 anos, que é o reinado do Messias de Satanás, que é o anticristo, por reles, pífios e breves, 3 anos e meio, né, culminam a humanidade no seu momento mais negro. São momentos terríveis, são momentos em que aparentemente Deus desistiu da humanidade. O mal vai prevalecer de forma absoluta. Deus vai permitir que Satanás avance até onde ele queira. E ele vai aproveitar ao máximo essa oportunidade, ele vai matar ao máximo aqueles que professam o nome de Jesus Cristo, em especial o judeu, porque nessa época, com o estabelecimento do abominável da desolação, lá no Kadosh Kadoshem, no Santos dos Santos, do tempo, né, tribulacional, reconstruído com o patrocínio do anticristo, tema todos esses que nós já vimos aqui ao longo, desde 2 de fevereiro, né? Nós estamos estudando Apocalipse, desses últimos 9 meses, está nascendo a criança aí, né? Mês 11 menos mês 2 é mês 9 meses. Não, do anticristo. É o tratado que é assinado entre o príncipe do povo que é de vir, o príncipe romano, o príncipe anticristo e o primeiro-ministro de Israel. Sim, claro. Dentre os muitos patrocinadores do anticristo, evidentemente, ele vai estar associado ao sistema babilônico.
que é assunto nosso um pouquinho mais para daqui a pouco, lá de Apocalipse 17 e 18, mas vai haver uma troca de conveniências entre o anticristo e o sistema babilônico. Sendo que o anticristo, porque ele é um chifre que nasce, isso nós vamos ver agora a partir de domingo, o chifre pequeno de Daniel, no nosso estudo lá de Daniel da escola dominical, ele nasce pequeno, ele começa pequeno, o chifre que nasce dentre os 10 chifres da cabeça do quarto animal da visão que Deus deu para Daniel 7. Ele começa pequeno, ele começa humilde, mas ele vai se destacando a um ponto em que ele derruba 3 dos 10 chifres, rouba-lhes a autoridade, aí ele começa a predominar a ponto dele se tornar o escolhido de Satanás, conforme nós aprendemos aqui em Apocalipse 13:1. Quando Satanás, lançado do céu, se põe sobre a areia do mar e convoca esse homem. Lembra o Maradona com o pé na bola? Fiz aquela comparação. Ele vai ver que através desse governante europeu, ele vai ter potencializado o alcance daquele objetivo duplo dele, que é perseguir o restante da mulher e unificar a adoração universal em torno de si mesmo, né? Ser adorado universalmente. E então capítulo 11, 12 e 13, eles são tão negros, o mal prevalece tanto, o anticristo, com toda a autoridade sobre toda a língua, povo, tribo e nação, perseguindo os eleitos, os vencendo, os matando, os decapitando, fazendo o que quer. Isso vai gerar no remanescente, lembra que foi falado aí algumas quartas e quintas-feiras atrás, né, algumas semanas atrás, que o objetivo, a propaganda dele, o discurso dele, se dirige também aos eleitos. Porque se possível for, ele enganaria até os próprios eleitos. Ele vai fazer um discurso, né? Nós vimos isso, que ele tem uma boca que fala arrogâncias, em Apocalipse 13:5. Foi nosso estudo de Apocalipse 13. E ele vai ter um discurso, como é que fala? Endossado por sinais, que ele vai exercer com auxílio do seu primeiro-ministro, a segunda besta, e isso também contrafazendo a forma de Deus operar, as falsas credenciais. Lembra aquele texto de Hebreus 2:4 que Deus deu testemunho juntamente com eles, os apóstolos e os discípulos, por meio de sinais, prodígios, operações, sinais. Ele também vai fazer. Tudo dele é uma contrafação. Tudo dele, ele tenta fazer. O modus operandi dele imita o modus operandi de Deus. Ele não tem originalidade. Ele faz de acordo com o que ele viu, né? Com o que ele. Sim. Claro, quando a gente abre o livro de João, eu até mostrei para ele, meu dedo de João é todo assinalado com um círculo cor-de-rosa. Essa questão que nós aprendemos com Valdemar Leal Lucas, essa questão do credenciamento por meio de sinais. Os judeus, quando Jesus se apresentava, falavam alguma coisa, falavam, mas que sinais você nos mostra? Né? E ele, sabedor disso, se apresentando como uma contrafação do Messias, ele vai apresentar sinais que endossam o que ele fala, mas o que ele fala é mentira, é inferno, né? Os judeus, eles chegaram para Jesus, os fariseus, e pediram um sinal, e Jesus falou, olha, não tem outro sinal a não ser o de Jonas, né? Exatamente. E Mateus, né, capítulo 3, interessante, que eles falaram, nós não temos a rejeição é completa ali do Messias, né? Então os testificam, né? Do que realmente quem é a pessoa. No caso de Jesus, eles pediram esses sinais. E o anticristo fará alguns sinais, né? Para enganar realmente o povo de Israel, que não só em Israel, mas na diáspora também. Enquanto aquelas duas testemunhas estarão gritando lá, né, como diz o nosso amado
Ivan aqui, que está conosco, né? Os judeus vão rasgar, as duas testemunhas vão rasgar suas vestes, vão gritar, vão falar, esse é o anticristo, e eles serão perseguidos 3 anos e meio, como pior do que os judeus foram perseguidos com Hitler, né? Então é interessante que, como os judeus, as credenciais do anticristo vão apontar todo para o Messias, e os judeus imediatamente vão, opa, esse é o nosso, aquele que nós aguardávamos, né? E vão se curvar diante dele por 3 anos e meio, né? É aberto a perguntas, viu, irmão? Perguntas, comentários, acréscimos. Inclusive, quem está nos assistindo, é só clicar aí na questão do chat aí. De vez em quando o pastor vai lá e traz um bilhetinho. Então, essa negritude toda que prevalece na tribulação, ela deixa 2 perguntas no ar. 2 perguntas no ar. Perguntas estas que o capítulo 14, o oásis, né, um time out, né, vem a responder. E que perguntas são essas? Tá. E o santo da tribulação? E o crente? E aquele que não abre mão do testemunho de Jesus Cristo? É perseguido, é morto, é tratado como um criminoso. O que vai ser dele? E o mal? Vai ficar desse jeito? Deus não vai tomar uma providência? Vai ficar avacalhado assim? Então o capítulo 14 vem e responde essas 2 perguntas. Nós vimos que o capítulo 14, versos de 1 a 5, respondeu essa primeira pergunta. E os santos? Aquele que faz a sua aposta em Jesus Cristo, que opta por Jesus Cristo, que opta por ser crente numa época em que o maior crime de todos os crimes é ser crente. Apocalipse 14, de 1 a 5, responde: esse é vitorioso. Esse vai estar de pé com o Cordeiro, lá no meu ponto de encontro, na minha Praça 7, lá em Sião. Lembra? Nós já falamos sobre esse assunto. De pé, vitória, tá, tudo caracteriza vitória. Por mais que aparentemente você esteja perdendo, ainda que você morra, mas os 144 mil não morrem, né? Porque eles são selados e protegidos. Eles são primícias, os primeiros de uma multidão que vai vir, em especial de israelitas, mas também de todas as nações, conforme aquele nosso outro parente, capítulo 7. Apocalipse 14, assim responde isso. O crente está garantido, o destino dele é a vitória. Sim, que são primícias, os primeiros frutos de um gigantesco fruto. Sim. Que isso é só uma recapitulação, já foi falado. Sim. Sim, claro. Já foi faladíssimo. A igreja, muito pelo contrário, ela está aqui assistindo e participando judicialmente junto com o Cordeiro que está de pé lá. O irmão está lembrando, muito bem lembrado aqui, que a igreja não tem absolutamente nada a ver com isso aqui. A igreja some aqui no capítulo 3, 22 e vai aparecer só lá no 19. Como eu sempre tenho falado, eu sou aquele que está sentado naquele cavalo branco com a manchinha marrom, o terceiro do lado, para não falar que é a direita, do lado esquerdo de Cristo ali, ó. Se você olhar, se o anticristo olhar com o binóculo, ele vai me ver lá. O terceiro cavalo à esquerda de Cristo, um cavalo branco com a mancha marrom aqui na testa, sou eu. Eu vou estar vindo ali. Então a igreja vai estar voltando com Jesus lá em Apocalipse 19. Já foi bem frisado aqui que o assunto aqui é totalmente judaico. Fala-se de templo, fala-se de pano de saco, fala de Jerusalém pisada. Você vê que o assunto aqui é predominantemente judaico, não tem nada a ver com a igreja. Mas eu sei que um bom dispensacionalista zela por essa questão, porque tem gente que mistura. Tem gente que mistura essas coisas. Eu tenho lido vários comentários para fazer esse estudo e vez ou outra eu trombo com gente que fala a igreja vai ser perseguida, blá, 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 mas aqui está falando, conforme nós aprendemos em Apocalipse 12, a mulher, é Israel, o remanescente. Ele sabe, Satanás sabe disso. Sim. Não. Tem ela glorificada lá, como os anciãos.
Sim, sim. É o nosso texto temoso que eu tenho chamado. É 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12. Essa exatamente. Essa presença maciça do Espírito Santo habitando, que é algo que nunca aconteceu e só vai acontecer de novo lá no milênio. Exatamente. Sim. Realmente há uma confusão também, até mesmo no meio evangélico, sobre o arrebatamento da igreja, se a igreja vai estar ou não. Foi muito bom levantar esse ponto, porque eu conversei com uma pessoa na Praça 7 recentemente, um pastor, e ele queria comprovar com tudo que a igreja estará durante a tribulação aqui na terra, a igreja imaculada, viva, composta de todos os nascidos de novo. Mas é interessante como foi bem dito aqui, né, no contexto, sobre esse tempo. A igreja já foi arrebatada, já não está aqui na terra. É muito bom sempre levantar, trazer esse ponto, né, nos estudos, porque as pessoas vêm perguntando, será que, onde nós vamos estar neste momento? Porque onde a igreja está? A igreja aqui não tem nada a ver com a igreja, aqui é Israel, o pacto é com os judeus, é como, eu lembro do amado, né, a linha, né, de Daniel capítulo 12, as duas ressurreições. Os judeus não viam, né, o parênteses que dá a graça, então eles via o início e o fim, lá no meio não via aquele tempo, o tempo da graça de Jesus Cristo. Então na 79ª semana, né, Deus parou o trabalho com Israel, mas só que Deus não esqueceu de Israel, a igreja não substitui Israel, e depois aí lá na cruz do Calvário, quando a igreja foi arrebatada, já era como se aquele tempo voltasse e começasse a 70ª semana de Daniel. Seria como se aquele tempo tivesse aquele parênteses fechasse, né? Eu lembro o desenho que nós fazíamos, o Ivan já fez no quadro, sobre aquela linha, como os judeus olhavam, né, Ivan? Olhavam e não conseguiam ver esse tempo. Então a igreja já não está mais aqui. A igreja não está, a igreja foi arrebatada, com Israel, é a última semana de Daniel, completando a 70ª semana de Daniel, é tempo de angústia de Jacó, né? E ali vai tudo caminhando para cumprimento do novo pacto, e todos os pactos no início ali no estabelecimento do reino mileniar, onde estará o Messias reinando em Jerusalém, né? Não é nos Estados Unidos, é em Jerusalém. Amém? Eu estava até desconfiando que era em Budapeste, você falou na pregação de domingo, não? Você falou, domingo você falou que é em Budapeste. Pois é. Então, a segunda pergunta, e o mal? O mal vai ficar desse jeito aí? Vai ter resposta? Deus não vai tomar providência? Apocalipse 14, de 6 a 20, através da voz de 6 anjos, ele traz uma resposta para a questão do mal. O primeiro anjo, porque tudo sempre começa com graça, né? Deus é graciosíssimo. Ele vem de uma maneira pública, notória, mais visível possível, atravessando o meio do céu e gritando em alta voz, né? Olha esses crentes doidos gritando na Praça 7, né? Ou seja, mais público e mais audível não tem jeito. É claro. Um anjo rasgando o meio do céu e anunciando o Evangelho eterno. E nós estudamos isso, o Evangelho eterno, porque ele apresenta aquele conteúdo que atravessa ele é adispensacional. Lembra que eu falei isso? Ele é algo que é comum a todas as dispensações. Deus responde com graça àquele que se arrepende e responde com juízo àquele que se rebela. Isso é comum a todas as dispensações, isso é eterno, sempre foi assim e sempre será. Por isso que o anjo apresenta o Evangelho dessa forma. Já o segundo anjo anuncia a queda da Babilônia, que em especial na primeira metade da tribulação vai ser prevalecente. Ela monta a besta. Isso é assunto nosso de Apocalipse 17 e 18, para daqui mais algumas semanas. Mas o anjo anuncia.
A Babilônia caiu, lembra? Eu falo 2 vezes para dar ênfase. É algo certo, é algo que está decretado, é um sistema condenado, né? E você que está participando disso, sai dela, porque senão você vai estar no lugar errado na hora errada. É aquela que dá de beber, é aquele que fica na porta da escola oferecendo droga, ele é o que corrompe, é aquela que oferece a taça. Toma um golinho aí, seu prostitui comigo, vamos pro inferno. Vem cá. Exatamente. Já a terceira voz é super enfática. Lembra? Acho que eu comentei na semana passada. A voz do terceiro anjo anuncia o inexorável. Conhece essa palavra, irmão? O inexorável juízo. Isso todo domingo eu falo essa, né? Todo domingo. É lindérrima, lindíssimo. É com ele que eu aprendi, amor. O inexorável. Com letras, aquele letra enorme e em negrito, vermelha, grossa. O inexorável juízo da besta e dos seus adoradores. Foi comentado que o grego fez força, e olha que o grego é uma língua muito competente, mas pelo que eu li nos comentários, o grego fez força para ver se ele conseguia expressar o grau de inacabilidade desse tormento, né? O tanto que esse tormento nunca vai acabar, o tanto que esse tormento ele é perene, o tanto que esse tormento ele é a forma como o grego foi traduzido aqui. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Lenda foi o anapausis, não tem pausa. O rapaz que trabalha no braseiro lá, ele não para nem para tirar suor, ele não descansa nem um segundo. É um tormento ad eternum. Não sei se os irmãos conhecem essa expressão, muito característica dos tribunais. Até a Lulu já está aprendendo a usar essa expressão. Mas é algo anapausis, ad eterno, é ininterrupto. E lembram que eu comentei que o tempo dos verbos no grego aqui é para aquele que está ali, ó, prestes, ele já está na fila, já levando a mão para receber o sinal. Aí o anjo anuncia pela última vez, ó, se receber esse sinal e adorar, é tormento para sempre. Pensa bem no que você vai fazer. É preferível você ser tratado como um criminoso, ser perseguido, ser um crente maldito dentro da tribulação, do que ficar aí reles 3 anos e meio, né? Porque Satanás, através do seu Messias, lembra, eu falei sobre isso na Apocalipse, ele vai tentar convencer que o destino dos homens, que a vida das pessoas estão na mão dele. Eu mato, eu deixo viver quem eu quiser, você come se eu deixar. Então ele vai tentar convencer isso, que a vida das pessoas estão na mão dele, quando na realidade não estão. Até a autoridade que ele exerce, o que ele fala, tudo é por permissão divina. Foi-lhe dado, aparece várias vezes no texto, foi-lhe dado isso. Mas o discurso dele é para convencer o planeta de que ele é o Senhor, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é Deus. Me adora porque eu sou Deus. Isso foi enfatizado. Sim, claro. A pessoa pode exercitar o livre-arbítrio dela até o último instante, adorando e tendo a permissão para negociar, comprar, vender, ou recusar e morrer ou ser perseguido. Sim. Mas que vai ser muito convincente na época, porque as pessoas elas vão seguir maravilhadas, toda a terra se maravilhou. Ele é o cara, esse não é nem não é o Osama ou o Lula que é o cara, é a besta. É o Obama. Que o Obama falou que o Lula é o cara, mas não é nenhum dos dois. Quem é o cara é a besta, porque a população do mundo vai falar, esse é o cara. Quem é semelhante? Ninguém pode pelejar com ela.
ela é invencível, né? E vai seguir maravilhada, vai ter convicção disso. Lembra, dentro do nosso texto temoso de 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12, nós aprendemos que Satanás vai ter permissão para usar todo o seu poder, todo o seu engano. É o chamado de operação do erro. Mesmo dentro do dentro de tanto juízo, que são a voz dos 6 anjos aqui, de Apocalipse 14, de 6 a 20, Deus ainda dá uma abreviadinha e fala a respeito daqueles que estão sendo perseguidos. Que nós, no finalzinho, nos estertores do estudo da semana passada, bem rapidinho, que o pastor me deu mais 5 minutinhos, eu acabei usando 14, nós falamos aqui a respeito do versículo 13. Quando a quarta voz, o anjo fala pela quarta vez, fala: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. O que é um contraste com a voz do terceiro anjo. Se aquele que morre, tem aquele que morre em Cristo e tem aquele que morre em anticristo, né? Se aquele que morre em anticristo, ele não tem descanso nem de dia nem de noite, aquele que morre em Cristo, esse descansa das suas obras. Ele descansa das suas obras. E as suas obras o acompanham. A gente é muito bobão, a gente pensa que, de repente, isso vale para todas as dispensações. É claro que nós estamos falando aqui da situação dos santos que estão sendo perseguidos dentro da segunda metade da tribulação. E eu vou citar um versículo que é lá da lei, Malaquias 3,16, mas é algo que é válido para todas as dispensações. Não importa de que época, de que dispensação você é, se você faz o trabalho do Senhor no Senhor, quando a gente chegar em Apocalipse 20, ainda com o assunto lá é juiz, mas nós vamos entrar no assunto livros, eu suponho que no céu tem uma biblioteca fantástica. Se no Vaticano tem, por que no céu não tem? O Vaticano tem uma biblioteca, eu gostaria muito de ficar um ano lá dentro lendo tudo que tem lá. É uma biblioteca fantástica. Existem outras bibliotecas fantásticas no planeta. Oi? Não, tem muita coisa boa lá. Inclusive o Códex Sinaíticos e o Códex Vaticanos, que são a base das nossas traduções, dentre outros documentos. Mas, em Malaquias 3,16 fala: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Ou seja, não tem nada que se faça, seja para o mal, ou seja por obediência ao Espírito, no Senhor, que não fique registrado. Que não fique registrado. Isso acontece. Sim. Inclusive uma conversinha que você tem edificando o irmão. Que isso, irmão? Sofre não, o Senhor é contigo aí, nós vamos superar essa. Vamos orar aqui. Isso é anotado lá, ó. Deus diz que fala que Malaquias, ele fala que ele contempla essas coisas, ele fica atento e ele vai anotando. Fala, não, eu vou dar um pirulito pra esse rapaz no dia que ele chegar aqui. Um lollipop, né? Eu vou premiá-lo. Gostei dessa conversa. Agora, se a pessoa é perdida, aí os registros vão vir contra ele lá naquele dia terrível do juízo do grande trono branco. Aí finalmente vem a grande resposta de Deus para a questão do mal. Esse mal que vem crescendo e prevalecendo aqui dentro da tribulação. Em especial nos capítulos 11, 12 e 13. 13 mais ainda, né? Que são as vozes do quinto e do sexto anjo. A ceifa e a vindima. Texto esse que eu gostaria de ler com os irmãos, que esse é o nosso assunto de hoje. Após um breve resuminho aí de 30 minutos. Então vamos lá, Apocalipse 14, 14 a 20. Olhei. Quem não chegou aí, diga amém. Apocalipse 14, 14 a 20. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada.
outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice sobre a terra. Olha que peremptório, né? E a terra foi ceifada. Milhares de anos de maldade acumulada, e a terra foi ceifada. Simples, né? Direto, simples e peremptório. Então, saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. É muito Mineirão, né? 1.600 estádios, sim. Visto que a seara da terra já amadureceu. A seara da terra não chegou. A ceifa, geralmente, ela é feita quando a terra dá fruto, já nasceu. Isso que a seara da terra já secou. A terra não produziu fruto agradável. Essa ceifa é uma ceifa de graça de Deus. Sim, assim. Não é porque as figueiras são plantadas, tá? Trigo, Deus, é uma ceifa. Nós inclusive vamos ver isso no grego aqui. Amadureceu embaixo, não é que ela está pronta para ser. É uva amarga. É uva de veneno. Veneno. Exatamente. Por isso que ela foi ceifada. Exato. A ceifa, toda ceifa, é quando depois de plantada, vem o agricultor e ceifa o suor do seu trabalho. Aqui é um caso de juízo. Nem passarinho conta, né? Nós vamos entrar exatamente nesses pormenores. Eu sei das limitações das nossas traduções e da limitação. Sim, claro, não. Já traz uma ideia da questão. É juízo puro. Como que a terra pode estar florida, cheia de cachos, flores, bordas, linda? Ela é seca, pronta, como Pedro diz, pronta para juízo. Que a terra está sendo voltada para fogo. Para fogo. Entesourada. É verdade. Não. O irmão só está antecipando o que eu vou falar aqui, né? Porque eu sei, já tem sido um costume nosso, eu sempre tenho trazido um pouquinho de... Não que eu sou muito bom nisso, mas eu gosto de buscar um pouco mais de entendimento na questão do hebraico, do aramaico, do grego, porque eu sei que enriquece. Inclusive nós vamos ver aqui no grego, o grego diz exatamente, apesar que ela não gosta, ela me xinga muito. Não, mas na minha Bíblia aqui tá falando, não é isso que tá falando, não, eu tô brincando. Mas é porque eu falo, não, Elaine, é porque lá no grego o sentido é um pouquinho mais... os léxicos lá. Sim. É porque o grego ele te dá
ele te dá um pouco mais de entendimento. O entendimento que ele dá é um pouco mais amplo, é um pouco mais rico, é um pouco mais profundo. Eles fizeram o melhor. O Novo Testamento ele foi escrito no grego do povão, no koiné, não no grego clássico. E às vezes uma palavra ele tem vários sentidos. Então o português, a tradução, é uma palavra mais que o povo entende. Mas para enriquecer melhor o contexto, para não ter pretexto, você pode pegar uma palavra e você vai ver um sentido mais amplo, que não quer dizer o contrário daquela que o texto está querendo dizer. É contraditório. Sabe por quê? A tradução mais antiga do grego conhecida é do ano 920 depois de Cristo. Alguém que fala assim, não, eu jamais uso quando eu estou convido a falar assim, conforme o grego, não é a tradução do tempo de Jesus, não. A tradução do grego mais antiga é do ano 920 da nossa era. E incrível que pareça, os escritos reais mesmo são os rabínicos. E esses são da época de Cristo, tem até hoje. Até de antes. E até de antes, bem antes. Era só esse. Ele é da minha turma. Aliás, eu sou da turma dele, né? Mas existe aqui a vindima e a ceifa. A ceifa e a vindima. Que aliás eu tô até na página errada aqui. Fala, mas... Só pra pôr na página certa. Mas isso é verdade, né? Tudo que o irmão está falando E olha que esse grego que a gente se estriba nele, que a gente busca entendimento, ainda não é um grego tão longínquo, né? Ele é um grego um pouquinho mais recente. Mas finalmente chegou o momento da ceifa e da vindima. Simbolicamente, são símbolos, né? A ceifa e a vindima retratam os atos finais de julgamento de Deus. Eu até gosto de uma palavra, as lides, né? As lides finais, os trabalhos finais de Deus, quando, evidentemente, até em termos agriculturísticos, né, ceifar e vindimar é a última coisa que se faz. Você prepara a terra, você sai rasgando a terra, você aduba a terra, você semeia a terra, você cuida, blá blá blá, tira os folhinhas secas, os bichinhos, borrifa lá, o agrotóxico. A última coisa que você vai fazer realmente é colher o fruto, é vindimar e ceifar. Por isso que ceifa e vindima são símbolos, representam os atos finais de Deus. No caso aqui de julgamento. Os últimos dias da tribulação. Na realidade, essa ceifa e essa vindima, porque tudo que está sendo falado aqui está sendo falado para alento, para conforto. O capítulo 14 é um oásis, né? É para conforto do santo que nesse momento está sendo perseguido por alguém que aparentemente manda no planeta, que é Satanás e o seu Messias. Então o capítulo 14 está sendo dado como um alento, como um estímulo, como não desiste não, porque no final vai dar tudo certo pro nosso lado. O santo vai ser recompensado e o mal vai ser julgado. Então os anjos aqui já estão antecipando, Babilônia vai ser julgada. O segundo anjo. A besta e seus adoradores vão ser julgados. A humanidade inteira vai ser julgada. Aí vai ser usado essa simbologia, essa figura da ceifa e da vindima, que na realidade fala de um assunto que cronologicamente está lá em Apocalipse 19, que é aquele momento em que Jesus Cristo rompe os céus, rasga o céu, lá no finalzinho da tribulação. Ele vem acompanhado das suas miríades de santos e a igreja com ele, porque falando onde estiver vocês vão estar junto também. Então, se ele está voltando aqui para a terra, a igreja está ali do lado. Não sei que ele tenha mentido lá em João, né? Na casa de meu pai muito morado, onde eu estiver, vocês vão estar também. E nós sabemos que ele não mente, que ele não é homem para mentir. E os versículos... Sim.
Sim, é o que nós vamos ver daqui a pouco, a questão dos 1.600 estádios. Não é só Jerusalém, é toda a Palestina. Toda a Palestina, desde o norte até o sul. Por isso que fala em 1.600 estádios, que vezes 185 metros, que é a medida de cada estádio, dá 296 quilômetros, que é a medida desde o Vale de Josafá até Edom. Que nós vamos ver essas profecias aqui. É desde o noroeste de Israel, que é mais ou menos ao sudeste do Líbano, até a parte sul de Israel, que é a parte norte ali daqueles populachos ali árabes, né? Também, o Vale de Josafá e vários outros nomes. O Vale de Jezreel. Né? Quando acontecer isso aí, aquele espaço árabe lá, que vai estar vindo com os filhos, ele vai ter todo mundo. Já, aquilo já é outra história. Na época de Cristo, uma lixeira, era uma lixeira com fogo lá, toda lixeira de gás, as donas de gás jogavam. Vivia fumaça, um lixão e foi lá que filmaram até a novela. É nesse vale de Josafá. Né? Foi lá, aquela novela foi filmada lá. Mas isso aqui é um flash forward. O anúncio dos 6 anjos aqui, que nós já estabelecemos aqui essa convenção que tem um flashback e tem um flash forward. Que aqui está dando um flash do que ainda vai acontecer, a profecia dentro da profecia. A voz desses anjos aqui, para acalmar os santos perseguidos, falou: ó, Apocalipse é cheio disso. Apocalipse é cheio disso. Eu gosto da coisa assim, explicadinho. Eu amo as coisas. Exatamente. Mas com 20, 30 anos de treino na mão de ótimos mestres. Sim. E um vai jogando luz no outro. O Apocalipse é cheio desse vai e vem aí. Inclusive o capítulo 14, a ceifa e a vítima, estão apontando para um evento que cronologicamente só vai acontecer quando terminar a tribulação, em que Cristo estiver vindo para executar o juízo sobre a besta com seus reis congregados, todos os exércitos do mundo. Nós vamos ver versículos disso em Joel, em Zacarias, Deus congregando todos, puxando todo mundo pelo beiço, levando lá para o Vale de Josafá. Agora eu vou tratar com vocês. Vocês rejeitaram meu filho e estão adorando esse outro aí, né? Então vem cá que agora nós vamos conversar. Agora é hora de conversar. Então, a ceifa e a vítima são figuras muito familiares nas Escrituras. Elas aparecem, por exemplo, em Oséias 6:11, em Joel 3:13, em Marcos 4:29. Eu achei mais um hoje, na hora que eu estava lá na Praça Sérgio com você, se não me engano, em Lamentações. Agora eu não lembro. Daqui a pouco eu acho de Lamentações, mas coloca aí só LM, daqui a pouco do capítulo. Oséias 6:11, Joel 3:13, é um texto muito clássico, e Marcos 4:29. São passagens onde ceifa e vítima aparece. Lembra, o significado de um símbolo é definido pelos contextos nos quais aquele símbolo aparece. Aí, por associação que é conduzida pelo próprio Espírito Santo, que é o nosso real mestre, que é aquele que verdadeiramente nos ensina e nos faz lembrar das coisas, que nos anuncia as coisas que vão acontecer, ele vai associando. Toda vez que você vê Sião nas Escrituras, Sião tem aquele contexto de proteção, de conforto, de carinho, de aconchego, de coisa boa. Não é o 11, o 40 que é perigoso. 40, provação. Vamos ver se você é crente mesmo. Já que você está se achando, vem cá que nós vamos conversar. 40 dias no deserto passando fome e sede. 40 é provação. É Deus te testando. 40 dias. O Josué, o Caleb e os outros 10 lá medrou. Lembra lá de Deus estar te... Como é que é aquela palavra mesmo lá do grego que a gente aprendeu quando Deus está te testando? A palavra. Aquela palavra, agora me deu um branco.
Quando Deus está te testando ali, está te quarentando. Não, eu falei essa palavra um monte de vezes. Daqui a pouco a gente lembra, que eu estou já na raiz aqui de outro assunto. Mas ceifa e vindima são... Não, é uma palavra do grego, que a gente brinca muito, eu estou fazendo isso acostumar, porque a gente vai brincando com o grego, vai quarentando o negócio. A gente vai neologizando muito, que isso facilita o ensino, a fixação. Esse menino eu creio que tem crescido. Como é que é Deus? Quando ele tá, é porque tem a tentação e tem quando Deus, entre aspas, tenta, ele está te testando, ele está te depurando. Aí há uns 200 meses atrás eu ensinei essa palavra. Né? Não, mas é uma palavra no grego, ele vai lembrar, daqui a pouco é com P. A ceifa, peirazano. Quando Deus está te quarentando, ele está te peirazando, ele está querendo ver onde está seu coração. Exatamente. Vai criando. A ceifa é um juízo discriminatório. Mateus 13:30, você for lá, separar trigo e separar joio. Pode ser que ainda tenha alguma coisa que presta aí. A ceifa ainda se acha alguma coisa que presta. Por isso que a ceifa vem antes da vindima. Mas a vindima é uma ira que nada perdoa. É só uva para ser pisada mesmo. Que é o que nós vamos entrar aqui. A questão das uvas. Nós vamos ver que existem 3 videiras, biblicamente falando. Mas por enquanto o que os irmãos precisam reter é que na ceifa ainda existe um juízo discriminatório, como por exemplo em Mateus 13:30, separa-se joio de trigo. Já na vindima não existe discriminação, só tem o que jogar fora, é aquilo que o irmão estava comentando. A ira que nada perdoa, que é Isaías 63, de 1-6, que é um texto que nós vamos entrar nele também, é o juízo de Edom. Na ceifa existem elementos misturados, 63, de 1-6, isso é bem típico dele. Ela perguntar onde é o texto mesmo. Na ceifa existem elementos misturados a serem separados e selecionados. Na vindima o elemento está só, pronto para ser esmagado. Porém, dentro daquilo que o irmão falou, mesmo nessa ceifa, ainda que na ceifa normalmente existem elementos a serem separados, tem o joio e tem o trigo. Você quer que o inimigo aí, ó, enquanto a gente dormia, veio lá e semeou joio na sua plantação de trigo. Passou o tempo, agora nós estamos observando que tem coisa misturada. O senhor quer que vai lá e arranca? Não. Deixa crescerem juntos. Por isso que o mal está aí, ó. Você vê aí funk, essas porqueiras todas, um monte de coisa que não presta, pecado, assassino, homicídio. Porque Cristo falando, deixa crescer junto. Vai chegar a hora em que eu vou exercer o meu juízo. Isso é válido para todas as dispensações. Aqui eu creio que tem a ver com essa dispensação, que são os mistérios do reino. Que já é outro assunto, é assunto de Mateus 13. Né? Mas é um princípio que Deus usa. Deixa o mal se desenvolver até o seu apogeu. Vamos voltar. Não. É o joio e o trigo. Se puser um ao lado do outro, você não distingue qual é o joio e qual é o trigo. Só pela raiz. Por isso que nesse texto Jesus diz, não, você não vai tirar o joio para não correr o risco de tirar o trigo. Marcar um triguinho sem querer e matar. Porque você só pode conhecer pela raiz. Deixa florescer, porque na época da flora, quem vai florescer? Só o trigo. Aí você sabe quem é o joio, aí ele é arrancado. Né? Não, espetacular, é maravilhoso. Primeiro que eu já vi falar, agora está na nossa, o joio o joio tem uma outra diferenciação. Sim. Que é o joio, ele não tem o conteúdo ali onde é para dar a semente. Na baguinha, a semente. O joio não tem a semente. Por isso que ele é erguido, que dá aquela ideia de soberba. Porque o trigo, quando vem a semente
Ele pendoa, né? Ele pendoa. É o que ele falou, né? Ele não mas tem na questão da raiz e a semente. O joio, ele é inútil. Só que ele não tem, se a peça ele é xoxo, ele não tem um conteúdo ali onde era para ter a semente. Ele é só religioso, só tem aparência. É porque o Senhor Jesus chamou a atenção sobre essa parábola que está contida dentro dela uma grande verdade, para você não correr o risco de inadvertidamente você arrancar um freio. Você não pode. Porque é ele que vai fazer. Ele todo o poder no tempo da florada. Da seca. Isso é o modus operandi normal de se ceifar. Mas nessa ceifa tribulacional aqui, conforme o irmão citou, nessa ceifa não existem elementos a serem selecionados. Não tem nada que presta. A má qualidade dos grãos que sobraram na seara terrestre, após os sucessivos peneiramentos da graça. Se tem uma coisa que eu aprendi com o Apocalipse, isso eu aprendi lá naquela época quando o irmão me pediu para dar o estudo pela primeira vez, lembra? Lá na Curitiba. Se tem uma coisa que me impactou quando eu comecei a preparar o material do estudo, é porque até esse momento que o crente vive muito de preconceitos, né? Porque ele não vai lá e aprofunda na palavra, ele tem uma noção da palavra e ele gera a consequência da doutrina com aquilo que ele aprendeu na vida, com os pais, tira da própria cabeça. Por isso você tem que ser consequente até o fim, deixar a palavra falar. Eu julgava que Apocalipse falava de um Deus, aquele Deus do Velho Testamento. Porque quando eu li a Bíblia pela primeira vez, eu nem era nascido de novo, eu estava no processo de novo nascimento, eu não gostava do Deus do Velho Testamento, rigoroso. Eu cresci na ditadura, você também, né? Então a ditadura, os militares, a forma como a polícia tratava as pessoas, isso deixou um ranço nessa geração da qual nós somos. A gente foi meio que podado, amputado. Existem muitas dores na nossa alma, muita má formação em função disso. Mas o Senhor vai curando, vai consertando. E outras coisas, eu não vou nem entrar. Então, isso influiu até na minha ótica de quando eu li a Bíblia. Eu via Deus como um médici. Esse cara é um Emílio Garrastazu Messi aqui, ele não pode misturar linha azul com linha vermelha no estofo, que tem que ser apedrejado, que trogloditismo, que totalitarismo, que absolutismo, né? Que Deus impiedoso é esse, mas o propósito, na época eu não sabia, mas o propósito do Velho Testamento era te gerar desespero mesmo. Você é incompatível com esse Deus, a sua natureza te afasta dele, era um aio. Né? A lei não é para ser cumprida, a lei é para te deixar descabelado, desesperado. Nunca que eu vou cumprir esse livro, socorro. Aí Deus apresenta a solução. Não tem que é a solução para os seus problemas, Jesus Cristo, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê, né? A questão da lei foi o que Paulo falou, né? Paulo chegou a falar a respeito, né, dessa questão da lei, que a lei foi dada para que toda boca se cale perante Deus, né? Então, essa questão do Velho Testamento. Não tem um. Não há um justo nenhum sequer. Quando eu cheguei no Novo Testamento, eu vi aquele Jesus hippie. Era assim que eu via. Eu sou dessa geração aí, né, que fui criado sob a ditadura e que eu era meio libertário, né? Eu gritava, o povo unido jamais vai participar dessas passeatas lá da escola técnica, junto com as PUC, as PASEC, lá, ia lá pôr fogo nas coisas lá no centro da cidade. Era um estudante daquela época, década de 70, era assim que a coisa funcionava. E eu via Jesus como uma pessoa revolucionária. Um hippie, né? Alguém que, você vai guardar o sábado? Não, guarda sábado, né? Eu via ele assim, era minha ótica, eu estava muito
tinha nem nascido de novo na época. Então, quando você começa a estudar a Bíblia, se você não deixa a Espírito Santo falar tudo que tem para falar, você acaba colocando palavras na boca de Deus, do Espírito Santo, e não é assim que a coisa funciona. E quando, até o momento que eu fui ministrar o estudo do Apocalipse pela primeira vez, eu vi o Apocalipse assim: Deus do Velho Testamento, go back, de volta, né? O Exterminador do Futuro 2. Ó, Deus aí veio para aniquilar, cheio de ódio, né? Vou matar todo mundo, o retorno, vou jogar pedra de não sei quantos talentos na cabeça desse pessoal, eu vou arrebentar com tudo. Meu filho, ele é muito bonzinho, mas eu, papai malvado, voltei. Eu vi o Apocalipse assim. Aí o irmão me pediu para dar o estudo do Apocalipse, o Espírito Santo foi me conduzindo, me curando, né? Tirando esses preconceitos, essas bobagens que a gente tem na cabeça. Eu fui aprendendo, engraçado, Apocalipse é um livro de graça. Porque você vê que o juízo é inexorável, porque a graça de Deus é limitada pela sua justiça. Por mais gracioso que Deus seja, por mais que eu ame meu filho, chega um momento em que eu vou ter que tratar com a rebelião dele. Senão eu sou um imoral, eu sou um doido. Eu não amo meu filho, que é aquele que tem a vara, eu não amo. De maneira nenhuma, e nem se uma coisa não contradiz a outra. Então Deus, o juízo dele é inexorável, ele tem que derramar e vai derramar numa sequência rápida de taças de bocas lá. Até nisso a gente vê a graça de Deus, que a boca da taça são largas, para a coisa acontecer rápido. Ele deixa lá pro finalzinho, a gente vê o coração de Deus nessas coisas, né? A parte mais desagradável do trato de Deus com a humanidade, isso desde o Éden, desde que o Adão resolveu ouvir Satanás, que falou, não é certo que não morrereis, e Deus falou, é certo que morrereis, e ele falou, não, Deus é mentiroso, eu vou ficar com Satanás. Ele deixa o trono branco por último, lá, antes de inaugurar novos céus e nova terra. O desprazer que ele tem nisso. Ele fala, minha alma não tem prazer na morte do ímpio, eu não tenho prazer nisso. Então nós estamos vendo como Deus vai macrotumiando, vai longanimizando, né? Vai esticando, adiando o juízo ao máximo. É o que eu chamei aqui de peneiramentos da graça. Ele vai, a forma como nós temos estudado os selos e as trombetas, a gente vê que Deus vai ministrando o juízo aos poucos ao longo da tribulação, em especial ao longo da primeira metade, para ir dando oportunidade de arrependimento. Vamos ver quantos que acordam. Isso está me gerando, está estudando Apocalipse e ver como a coisa vai ser curta, como a coisa vai ser apertada, como a coisa vai ser difícil. Vai ser difícil pregar, vai ser difícil ser crente, vai ser difícil nascer de novo nessa época. E nós vivemos numa época tão maravilhosa. É o que o pastor fala, liberdade de estar aqui falando, sem polícia bater aqui na nossa porta, indo jogar a gente na parede, dar baculejo aqui, porque nós estamos com Bíblia. Cadê a Bíblia, rapaz? Cadê? Entendeu? Não tem isso. E isso me dá uma ansiedade que chega logo dia 17. Pra gente ir pra Praça da Liberdade. Eu não vejo a hora de chegar. Jesus morreu por você, cara. Agora é uma oportunidade maravilhosa. Vem pra graça você também. Hoje você pode falar, você tem oportunidade. O Espírito Santo tá aí abundantemente. A gente tem que aproveitar essas oportunidades. Porque vai chegar uma época que vai ser muito difícil. É interessante, e você citar o trono branco, né, que realmente, por exemplo, o homem é um verdadeiro fracassado diante de Deus, né, em todas as dispensações o homem tem revelado um grande fracassado, e né, no milênio, onde ele terá tudo para não fracassar, vai terminar com o maior fracasso da humanidade. Né? Imagina o milênio, terá Satanás preso, demônios presos, ele terá o Messias reinando em Jerusalém, né? Pois é, o homem terá tudo para ter uma vida fantástica com Deus, é a vida áurea com Deus, né? É tudo, e vai terminar num grande fracasso. Pois é, e vai terminar num grande fracasso
quando Satanás será solto e miríades seguirão Satanás quando aquela grande batalha final, né? Então, a impressão é falar que é como a areia do mar. Então, Como a areia do mar. então é interessante porque porque não resta outra opção para o homem senão Jesus Cristo. Ele não tem no Velho Testamento, mesmo em tempo de, como você me citou, que sangrento e tudo, né, Deus sempre apontava para algo fantástico, que era a pessoa de Jesus, a revelação do seu Filho Jesus Cristo, né? Então, que nasceu debaixo da lei, mas sendo um aio né, que entre o homem e Deus, né? Porque não só Jesus disse em Mateus 5,17 que eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Eu vim consumar, eu vim cumprir. Ele falou em Mateus 5,17. Então, o homem sempre tem revelado esse grande fracasso diante de Deus. E num tempo que ele terá tudo para não viver uma vida fracassada, vai terminar com uma grande rebelião, liderada por Satanás, que será solto, né, antes do trono branco. Né? Até lá dentro do milênio, aquele princípio da eternidade. Juízo, rebelião é tratada com juízo. Arrependimento é tratado com graça. Mas antes de você falar esse negócio aí que você tinha Deus como um mestre da vida aí, né? Antes de você nascer de novo e tal. Mas um pouquinho, no começo do estudo eu já estava aqui na minha cabeça, né? Quando você estava falando dos juízes aí, né? Que a gente já estudou e tal. Mas a questão é o seguinte, né? Quando Deus levou, foi quem que ele levou lá pro oleiro lá? Foi Isaías ou foi Ezequiel que ele levou lá? Foi Jeremias, né? Então para um vaso ser feito de novo, ele tem que ser quebrado. Né? Porque tá lá todo estragado aí, quebrou, né? Então, acho que a maneira de Deus alcançar alguém tem até um termo que ele usa, quem não vem por amor, vem pela dor. Eu acho que ninguém vai por Deus, sempre vai pela dor. Entendeu? Ninguém, né? Eu detesto essa ideia aí que o pessoal fala aí fora. Quem não vem por amor, vem pela dor. Mas até o pela dor é por amor. Entendeu? Que essa questão aí, essa visão errada que você tinha de Deus antes de você nascer de novo, né? Que é a visão que a mente natural tem de Deus, né? Do Velho Testamento, né? Muito, né? Aquela coisa carrasca, né? Mas não é carrasco, era a maneira que ele tem, entendeu? De chegar e dar uma cacetada na pessoa, pra pessoa acordar, entendeu? Pra graça dele, pro amor dele, né? Então, até isso é amor. Né? Um pai não bate num filho porque ele odeia o filho. Ele bate porque ele ama, ele quer moldar o caráter do filho. Então, quando Deus dá cacetada em alguém, não é de maldade. No caso, para a pessoa nascer de novo, é para quebrantar a pessoa para ela nascer de novo. No caso do filho, é para correção. Né? Então, né? Entendeu? É o que estava aqui na minha cabeça antes de você falar essa ideia que você tinha de Deus antes de nascer de novo. Ele é, né, um mestre da vida, essas coisas. Entendeu? Concordo com o irmão. Então, após sucessivos peneiramentos da graça de Deus ao longo da tribulação, que ele foi esticando o juízo e ministrando esse juízo contagotalmente, para ir dando oportunidades para conversões, para arrependimento, para optar-se por Jesus Cristo em vez de optar-se pela besta, por Satanás. Chega no final da tribulação, a seara está madura, ou no grego, seca. E sequidão, conhece sequidão? Sequidão na Bíblia é símbolo de incredulidade. Isso pode ser visto aí, prepara a caneta aí, Elaine, em Ezequiel 37, de 2 a 4, em Salmo 32, 3 e em Lucas 23, 31, dentre outros textos. Ou seja, no final da tribulação, a condição geral da humanidade, predominante na sua maioria, é de sequidão, é de incredulidade. A seara tem que ser ceifada porque ela está seca, ela não tem fruto, não tem o que colher, não tem o que ser discriminado. Deus não vai salvar mais porque não tem mais o que salvar. Essa que é a verdade. No final da tribulação é isso. Suas palavras não encontram mais fé em ninguém. Ele pode enviar alguém para pregar, não vai haver resposta.
tem inclusive versículos que falam a respeito disso, que, se não me engano, acho que eu anotei, que é Lucas 18:8, que diz: digo-vos que depressa lhe fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ou seja, nós vimos que a condição da tribulação, à medida que ela avança para o seu fim, é de esfriamento do amor. O amor vai se esfriando, a fé vai minguando, a produção de fruto vai caindo até chegar nesse estado de sequidão, de incredulidade. Deus tem que ceifar a terra porque já não tem mais, não tem fruto a ser colhido, não tem quem ser salvo. A fé já não encontra respostas. A palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por mais que se fale da palavra de Deus a partir dali, não... Sim, a humanidade vai estar totalmente enganada por Satanás. E a... Você citou o capítulo 13, mas tem um Paulo na cabeça, o que tem na mão? A foice. Está preparado. Ele é bom que ele fala as coisas na hora certa. Porque a foice é um instrumento de limpeza. Ele é um instrumento de juízo. E afiada, que não fala só a foice, fala a very sharp foice. Né? A foice afiada, já viu aquelas do desenho animado assim, quando o rapaz vai, o pica-pau tá amarrado, com a cabeça em cima do toquinho, que vem aquele rapaz que vem lá do pé de pano, aquele bandidão lá, que cavalo não gosta daquele bandido. O bandido pega o machadão assim, que ele rampa o cabelinho assim, ele solta em cima do machado assim, com o cabelinho parte em dois. É desse jeito que tá a foice, tá afiada. Se foice é um instrumento de justiça, mas aqui é símbolo do instrumento de juízo, afiada significa que o juízo vai ser fulminante, vai ser severo, vai ser rápido, vai ser charpão mesmo, vai ser... Não. Lembra que nós vimos lá na Voz do Terceiro Anjo que a coisa é individual? Aquele... Eu pregando salmo. Mas o irmão prega salmo é porque desanima de pregar as outras coisas, é porque é mais soft. Eu fui presbítero da igreja e sempre o pastor, quando viajava, eu pregava lá. Então você pregar sobre o Velho Testamento, eu acho muito fácil. Você pegar um salmo e fazer uma aplicação para a nossa vida hoje. É fácil fazer isso e tem o seu efeito, não é? Assim como Davi foi assassino, adulto, um prostituto, desculpa o termo, um gigolô. Davi foi isso tudo. Tudo isso, imaginar. É fácil aplicar. Agora você abre o livro de Romanos. O livro é o Evangelho da Graça, você quer achar? É Romanos. Nós chamamos outros pastores pregarem sobre isso. Então, a igreja passa em vez da fé, despertar nos nossos corações a esperança desses acontecimentos, ela desperta uma expectativa. Como, será que o Cruzeiro ganha do Bahia amanhã? Isso é expectativa. Expectativa não é esperança. Pode ser que desça. Você faz um montinho aí. Mas não vai salvar sempre. Esperança é uma coisa, expectativa é outra coisa diferente. A esperança nossa é advinda da fé. O apóstolo Paulo fala, para que não decaiais da vossa esperança. A esperança tem a ver com certeza, não é expectativa, o Clipe pode ir lá em casa amanhã, ou pode morrer, não sei. Mas com a palavra de Deus, a esperança é a certeza que vem. Marcar o dia, igual muitas senhoras, senhores já marcaram aí. Tá marcado uma aqui, Maia, vê se para o dia 2 de dezembro, né? É. Ele estava conversando com a moça outro dia a respeito disso aí. Ela parece ser amante da palavra de Deus, sabe? Uma igreja que ama a palavra de Deus. A gente estava conversando a respeito disso, né? Mas é a questão da apostasia, né? Do tempo da apostasia. Aí ela falou que são
são males necessários, né? Que nos adverte que Cristo realmente está para voltar, né? Essas questões aí, né? Dessas coisas que leva à apostasia, né? Esses ensinamentos aí. Não, da igreja, dentro do povo de Deus, não, então, mas o que a moça, mas o que essa moça, mas o que essa moça quis dizer é a respeito da igreja mesmo, dentro das igrejas, né, questão de males necessários. Se, vamos supor, se fosse possível, que todas as assembleias de Belo Horizonte estivessem ouvindo essa pregação, isso que ele está ensinando aqui, você é uma minoria esmagadora. Você é pré-milenista, dispensacionalista, que é um adjetivo que eu não gosto. Eu uso a metodologia pré-milenista dispensacional. Eu creio nela. Acabou. Claro. Isso aí não precisa nem dizer. Mas você é rejeitado. Você é uma minoria absoluta. Então, se você for na igreja assistir um culto, eu ouvi falar, o Carlos já presenciou um pastor me desacatando dentro da sala da escola dominical, e eu ganhei um galardão, porque eu ia dar um soco na cara dele. Você lembra o que ele fez comigo? O desrespeito que ele fez comigo lá, sem Bíblia na mão. Eu só falei assim, irmão. Ainda foi irmão. Eu falei, irmão, o horário é 9 horas, você chegou 9h20. Cadê sua Bíblia? E ele foi ficando. Eu não acredito nisso, não. E eu não dei a palavra para ele. Não dei a palavra. Mas me desacatou mesmo. Mas eu fui saber, ele é um presbiteriano. Sendo um presbiteriano, que eu já fui, eu não sou, mas não posso ser mais. Eu não sou. Apesar de eu acreditar no regime presbiterial. Eu creio que é bíblico. Não vou entrar nisso. Eu não gosto. Sabe, Elaine, eu encontro com a Elaine e falo, Elaine, tudo bem? Eu estou frequentando a igreja batista. Qual? Olha as perguntas. A 25ª, Barro Preto, não sei o quê. Aí você pergunta, eu sei, eu sou presbiteriano. Qual? A 8ª, Jardim das Outras. Você entendeu? E a igreja de Cristo está onde? Você entendeu? Eu rejeito ser adjetivado. Mas eu cortei. Eu não gosto de ser chamado nem... Eu correspondi com um cara lá da Austrália. E eu rejeito ser chamado até hoje desse mundo de evangélico. Eu sou protestante. Cristão protestante. Eu sou. E também não brigo mais, não. Se eu vou assistir um culto, deixo o cara é pós-milenista, milenista. Porque as pessoas esquecem. Eu não quero te tomar a palavra. Que toda a Bíblia é profecia. Doutrina é profecia. Não o contrário. Então, para estudar isso que nós estudamos de ser um mestre da palavra, que é dom. Está lá em Efésios 4, é dom. Mestre é dom. Você tem que saber muito bem o livro de Daniel, capítulo 24, 25, de Mateus, entre outros, e Apocalipse. Senão você não vai saber entender Apocalipse. Sem Daniel é impossível. Você não entende, concorda? Por isso. Não, tem vários outros. Ezequiel, você vai voltar aqueles sacrifícios no reino milenial, mas não tem mais Páscoa, não tem. O sacrifício da tarde não tem, tem mudança. O pastor da igreja, que eu era presbítero lá, que eu fui lá na frente e avisei que eu era pré-milenista, não eleger. A igreja, nesse ponto, eu acho que é interessante, ela dá o testemunho. Porque aqui na Bíblia, eu não quero ser um presbítero por causa da Constituição presbiteriana. Eu gostaria de ser um presbítero conforme está escrito aqui em Coríntios, né? Aqui, o Paulo nem fala assim, que o presbítero seja espiritual. Não está escrito isso lá. Isso já é. Está implícito no apóstolo que você é. Você tem domínio sobre seus filhos, sobre sua mulher, que seja pacato, cordato. Você tem um bom testemunho dentro da igreja, dos de fora da igreja. Aí, quando ele entrega aquele papelzinho, ele está falando assim, não, o Cliff, quando ele entrega aquele papelzinho, eu dou meu testemunho. Ele pode ser um presbítero.
Estou dando um exemplo. Não estou dizendo que você não, viu, Felipe? Estou só dando um exemplo. É um testemunho que você dá, não é votação, igual teve nos Estados Unidos. Quem? Não é isso, não. Né? Então, eu sou protestante, mas escuto um pós-milênio, ele fala lá, se ele pegar de manhã, eu levanto devagarinho, assim mesmo, eu vou embora. Não tem mais paciência. Agora, escuta, sem minoria. Você vai conviver com isso, você vai ter que ter muita paciência, porque a palavra de Deus hoje não é isso. não é isso não, só Olha lá o nosso caso, né? Já nos versículos 17 a 20 nós temos a vindima. A vindima tem a ver com colher uvas. E existem 3 tipos de videira nas escrituras. A humanidade, a nação de Israel e Jesus Cristo. A humanidade era para ser uma vinha produtiva, para a glória de Deus. Mas as nações se afastaram de Deus. A própria Apocalipse 14, nossa aqui, fala que a vinha da terra. Lembra aqui, ó? No 14, 18, ó. Fala no 18 e fala no 19. Toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra. No 19. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra. Por quê? Por causa daquilo que o irmão quase me assaltou aqui. O ensino. Não. E já estava me citando aqui Deuteronômio 32 sem citar. Aí ele é o culpado. Aqui nós temos o raio-x, né, a tomografia espiritual dessa videira. Calma, não falando dessa videira. Deuteronômio 32, 32 e 33. A videira da terra, as características dela são as seguintes, pela boca de Moisés. Né? Porque a sua vinha, Deuteronômio 32, 32 e 33, é da vinha de Sodoma. Símbolos ruins, não precisa nem falar. Né? É claro. Ali mais é do indivíduo, né? Que nós estamos falando da generalizar. Não, é óbvio. Porque nega literalidade. Jesus, vai descer do céu. Você pensa uma bisnaga que você compra ali? Puxa vida, é claro. A Bíblia não se interpreta. Ela se não é sua, é do Espírito. Ela se elucida. Você não sabe que cabeça realmente vai te ensinar. Exato. Coisa que eu não sabia. E todo mundo está aprendendo todo dia. Mas a descrição da vinha da terra, que é a humanidade. Porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de veneno. Seus cachos amargos. O seu vinho é ardente veneno de répteis e peçonha terrível de víboras. Essa é uma das 3 vinhas que tem na terra. Só símbolos negativos, né? Vai, gente, você viu como era Sodoma, né? Gente, é uma cidade terrível. Negativo, Sodoma, Gomorra, Babilônia. A humanidade era para ser uma vinha produtiva para a glória de Deus, mas as nações se afastaram de Deus. Então Deus escolheu e chamou a nação de Israel, que era para ser uma videira especial, trabalhada geneticamente pelo Espírito Santo, mas ela também se afastou de Deus. Está lá em Salmo 80, de 8 a 16. Tem outra coisa. Desculpa. Deus não chamou a nação de Israel a partir de Abraão para ser uma nação evangelista ou pregar a lei fora. O único profeta, sabe o único profeta que saiu do território de Israel e pregou fora? Foi Jonas. Que o judeu não fugiu. E outra coisa, que os judeus não aceitavam no cânon judaico. O livro de Jonas está nos
livros de apócrifo não, que isso? Eles estão nos livros de lirismo, como Salmo. Ele não aceita. E o senhor... Você imagina isso que ele falou no começo da nossa conversa? O Senhor Jesus, no meio dos fariseus, fala assim como disse o profeta Jonas. Porque eles falaram assim, consulta a Escritura. É o que Tchuvim, o Velho Testamento de Tchuvim, eu estou nevim. Consulta lá e vê se da Galiléia veio algum profeta. E Jonas veio. Ele veio da Galiléia. Ele nasceu numa cidade lá da Galiléia. E depois ungiu o rei da Síria, etc, etc. E Jesus é que dá o testemunho. E outro que está nos livros históricos é Daniel. Que é combatidíssimo. E combatidíssimo. Os crentes não entendem o livro de Daniel, não entendem, a maioria. Não porque não tem sede da palavra, não tem sede da palavra. Mas a Bíblia diz que se pudesse queimava esse livro. Queimava, porque eles têm que alegorizar. Aí o livro de Ezequiel piora a situação ainda. Aí vem capítulo 24, 25 de Mateus, eles alegorizam. E Jesus testifica Daniel naqueles capítulos. E vem Apocalipse que testifica o que... Toda doutrina e profecia é fundamentada no Evangelho de Cristo. Mas os lançadores de doutrina foram os apóstolos. Não foi Jesus. Perseverar, nós somos exortados, né, Carlos? A perseverar na doutrina dos apóstolos. Que que eles são, numa construção de uma casa, Jesus é a pedra angular, da onde eles extraem todo o ensinamento que você tem hoje, que eu tenho. Por eles. E nós, os tijolos, um edifício... Mas nós somos mais patência. Não, olhando o final, nós somos no final aqui. Nós somos no final, somos uma chaminé já. Eu vou ser esse tijolinho. Eu preciso ser esse tijolinho. Então, as nações era para ter sido uma vinha para a glória de Deus e eles se afastaram de Deus. Então Deus escolheu Israel para ser um povo show, não um povo evangelístico, que era para ser uma videira também. Se os irmãos quiserem saber mais sobre Daniel, todos os domingos às 9 horas o irmão pode assistir online. Nós estamos lá online. E não é na tomada não. Oi. Para ser um show. Sim. Show é mostrar, exatamente. Que povo diferente é esse? Esse não come carne de porco, esse não adora isso, do que negócio todo mundo faz isso? Olha, na verdade, o gato tem como sempre, né? Não estou te elogiando, não, porque elogio falso. Eu disse uma vez para os pretos que o seu melhor ensinador que eu, e ele... Não é que ele não acredita, tem melhor. Mas nós não estamos aqui para medir conhecimento, né? Vamos colocar essas coisas. Mas o que eu estava falando? Esqueci. Então, era Por quê? Veja bem, desde lá do Gênesis, a saída do homem, Deus vem dando chance. Eles construíram Babel, e vem dando chance, até que Deus rejeita sobre esse aspecto de conviver, de viver com ele. E a partir de Abraão, ele cria a nação de Israel. Não que um gentio não pudesse ser um gentio, como Ruth, ele era um prosélito, ele podia ser. Mas Deus trata no Velho Testamento com a nação de Israel. E agora está voltando a tratar. Isso aqui não é dito para a igreja. Isso aí nada de Jesus eu vim para as ovelhas perdidas. Da casa de a mulher vem berrando com a louca lá. Não. Eu vim para a casa de Israel. Mas nem uma migalhinha. E ela teve graça. Porque Jesus. Que ela agradou a Deus, que ela teve agora, fé, né? A carta às igrejas, ainda Jesus está tratando com a igreja dele que é na terra. Né? Até capítulo, as cartas 3, 4, né?
A partir dali, aconteça puramente, a linguagem é judaica. É tudo judaico, tudo. A igreja não está lá, então eu vejo irmãos apavorados com isso aí. Já vieram. Ô presbítero, me ajuda aqui. Me ajuda a botar minha mulher aqui do apresentador. O Apocalipse, a igreja perseguida. Que isso? Fala. Lá a Bíblia está dizendo, ela fala uma mulher, né, que acabou de parir um filho, não é verdade? É a serpente, o dragão é que está atrás, não é o anticristo, não, o próprio Satanás. E ele fala, é Israel, está lá escrito. Não tem que interpretar, não, está escrito aqui. Uma das cartas que eu daqui lá. Nós amamos muito, que é o apóstolo Paulo, que tem também uma abreviação sobre Israel, é Romanos. Capítulo 1 a capítulo 9 é a praticidade, 9, 10, 11, volta a falar com Israel. E 12 volta a praticidade, exatamente. Aí tem, então por isso, exatamente. Então é uma carta fantástica que tem esse capítulo 9, 10, 11, que se você pegar o capítulo 9, 10 e 11 e pregar sobre a igreja, alguém mandou um e-mail essa semana perguntando sobre Romanos 11 para mim, sobre aquela grande árvore, né? E eu pude responder ele estava pensando que ele falava sobre a igreja, sobre perder salvação, e não tem nada disso ali, né? Então, Salmos 80, de 8 a 16, você está anotando aí? Isaías 5. Tomou o lugar dele. Isaías 5, de 1 a 7. E Mateus 21, de 33 a 46. São textos que mostram que Israel, a nação de Israel, também é uma videira. Sendo que o que eu mais gosto, eu não vou ler o texto porque é longo, mas os irmãos depois leiam em casa, que é maravilhoso esse texto, Mateus 21, de 33 a 46, quando Jesus está dando aquelas alfinetadas bem típica dele lá nos dirigentes de Israel, e ele fala, ó, Israel era para produzir uva, fruto, cadê? Eu gosto aqui do versículo 45. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, é a parábola dos lavradores maus, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas os consideravam como profeta. Então, uma das passagens, junto com o Salmo 80, de 8 a 16, Isaías 5, que também é especialíssimo, né? Que mostram Israel como a videira de Deus, que também se afastou de Deus. Então, já que a humanidade era para ser uma videira que desse glória a Deus, se afastou de Deus. E ele levantou Israel, que era para ser também uma videira que desse glória a Deus, mas se afastou de Deus. O que ele fez? Ele enviou a videira verdadeira. João 15. Jesus Cristo. Vós os ramos. Esse produziu fruto e trouxe glória a Deus. E todo aquele que quiser fazer assim também, produzir frutos e trazer glória a Deus, basta estar conectado a Ele. Linke-se em Jesus e produza frutos e dê glória a Deus. Torne-se produtivo. Então, num paralelo com a narrativa da ceifa, porque a vindima e a ceifa, elas falam a mesma coisa. A linguagem é diferente, mas o assunto é o mesmo. A terra está prontinha para o juízo. A terra está pronta para o juízo. Olha aqui, quando Jesus fala assim, eu sou a videira verdadeira, não significa que Israel tenha sido uma videira mentirosa, de forma nenhuma, de forma alguma. Ela era verdadeira também, só que ela se promiscuiu. Só, compreendeu? Agora, essa aqui é inabalável, essa verdadeira que é o Senhor Jesus Cristo, essa nenhum fruto cai dela, ou murcha, ou tem um sabor diferente, né? Mas Israel era a videira, é o povo de Deus verdadeiro sobre a terra, é Israel, sim. Só que eles falharam. A prova disso é que Jesus é um judeu. Ele exatamente. Um nascido, eu estou falando abstratamente, sabe? Nascido daquela videira lá, que
falta essa premissa aqui e muitos tiram por nós. Jesus é a verdadeira, Israel é mentirosa. Não, foi a que não vingou. Isso a gente vê que Israel também, além de oliveira, é figueira e oliveira. Quando Jesus seca a figueira, ele fala assim, olha, secou toda. Né? O texto de Isaías, que o acabou de me obrigar a ver o texto, que ele é maravilhoso. Deus vai falando, olha, eu limpei as pedras, eu sachei, eu plantei vides escolhidas, igual eu falei, ele tratou geneticamente mesmo, a linguagem é essa. Ele foi lá e procurou as melhores sementes, fez os cruzamentos, porque Deus entende de genética. Não sei se você sabe disso. Ele edificou uma torre, fez tudo. Cercou, protegeu, limpou, tirou pedra, adubou, escolheu melhor semente. E chega num ponto de Isaías 5 que ele pergunta no versículo 4: o que mais eu podia fazer? Isso é Isaías 5, de 1 a 7. Chega num ponto que Deus fala assim: o que mais que eu podia fazer para essa vinha produzir fruto? Eu fiz tudo. Cerquei, limpei, afastei os animais por cerquinha, fiz a torre, desviei curso d'água, reguei, irriguei, sachei, que eu nem sei o que é. Não, tratou com todo zelo e carinho. Ele pergunta: que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não tenha feito? E, como esperando eu que desse uvas boas, no final das contas deu uva brava. Ele esperava a fé, veio incredulidade. Ele esperava amor, veio traição. Ele esperou lá levar a noiva para o leito de núpcia. Ela foi deitar, aquela linguagem pesada de Ezequiel. Foi da beirada lá da estrada, lá procurar os rapazes dos grandes membros. É coisa pesada, Ezequiel 16. Pelo contrário, em vez de falar, não precisa pagar não, eu te pago. É uma coisa, a forma como Israel tratou com Deus é terrível, é terrível. Promíscuo é pouco. Mas o assunto da vindima, só para fechar, é o mesmo do assunto da ceifa. A terra está pronta para o juízo. No grego aqui é amadurecida, no grego é passando do apogeu. A uva está apodrecendo no pé. Aquela uva venenosa ainda por cima, né? A uva está apodrecendo no pé. Deus não tem mais como reter por mais tempo o juízo. O lagar é aquele potão de alvenaria, né? Onde se joga as uvas e o pessoal vai lá e pisa de tijolo, de pedra, né? De alvenaria. Onde vai lá 2, 3 caras e fica ali pisando. Isso tem no sul do país. Fica lá descalço pisando e tem uma canaleta onde se recolhe o fruto do que está sendo pisado ali. A graça salvadora foi levada ao extremo. Não tem mais como esperar. As uvas estão espocando no pé. Está inchada, está passando do apogeu. Já começou a apodrecer. Não tem mais como esperar. Cristo, a videira verdadeira, foi rejeitada por Israel, pelas nações, e foi todo mundo se prostrar diante da besta. Foi adorar Satanás. Aí a foice afiada, indicando a severidade do julgamento, vem. E o jorrar, essa que é a parte boa do estudo que eu gostei. Eu quero fechar com ela, se o irmão me permitir. O jorrar do sumo das uvas, né, que simboliza o sangue que vai ser derramado, a carnificina que vai ser a volta de Jesus Cristo. Porque na primeira vida ele veio manso, veio humilde, ele veio disposto a morrer pelos homens. Foi rejeitado, e a humanidade tem rejeitado 2000 anos de testemunho nosso aí. É Isaías 65. Ele vai pisar, ele vai vir. Na segunda vinda vai ser uma carnificina. Uma carnificina. Vai morrer muita gente. Muita gente. 7 anos. É o número. Para fechar aqui, ó, 14 e 20. E o lagar foi pisado fora da cidade. E correu sangue do lagar até os freios dos cavalos numa extensão de 1.600 estádios.
1.600 estádio, um estádio tem 185 metros. 160, 16 mil estádios, né? 16 mil estádios vezes 185 dá 296 quilômetros. Que é a distância do Vale do Megido no norte, passando por Jerusalém, que é a capital no centro, até chegar em Bosra, lá ao sul, ao extremo sul. É a exata distância de norte a sul da Palestina. Esse juízo acontece lá em Apocalipse 19. Ao norte ali da... Eu também creio. Isso aí já é assunto para Ezequiel 40. Então, para fechar, eu gostaria de ler alguns textos com os irmãos. Joel 3, de 11 a 17. Aqui é o norte. O sangue começa a jorrar lá no norte, quando Cristo encontra multidões no Vale da Decisão. Cristo se encontra com essas multidões, o anticristo congregado com seus exércitos, lá no Vale do Megido, na planície onde já aconteceu muitas guerras no passado. E o sangue jorra ao longo de 296 quilômetros, 1.600 estádios, do norte até o sul de Israel, vindo do Vale de Josafá, o Vale do Megido no norte, passando por Jerusalém até chegar lá em Edom no sul. Os três textos são Joel 3, de 11 a 17. Oséias Joel, que diz o seguinte: Oséias Joel Amós. Joel 3, de 11 a 17. Apressai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Ó, a seara é a vinde. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Nós já falamos sobre isso. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habita em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. O juízo começa lá no norte. Deus reunindo as nações no Vale de Josafá. Aí a gente vai para Zacarias 14, que é a capital, que é ali no meio, vindo do norte, passando pela capital. Isso tudo está acontecendo, como diria o Ivan, concomitantemente, juntamente com o que acontece no texto de Apocalipse 19. A besta com seus exércitos reunidos, congregados para pelejar contra o Cordeiro. O Senhor vem e faz o que está aqui em Zacarias 14. Ó. Zacarias 14, de 1 a 15. Eis que vem o dia do Senhor, em que os seus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, lá no finalzinho da tribulação. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor, a segunda vinda de Cristo, e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido ao meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes no dia do terremoto dos dias de Uzias, rei de Judá.
Então virá o Senhor meu Deus, e todos, ó nós aí, os santos com ele. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Lembra que Joel falou que vai ter um transtorno no sol e na lua? Mas será um dia singular. Como é que é isso? Não é dia, não é noite. Não tem sol, não tem lua, né? Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será dia nem noite. Mas como disse o pastor Geraldo, mas haverá luz à tarde. Lembra que você fez essa observação? Olha o que vai estar acontecendo com os exércitos do anticristo congregados para pelejar contra o Cordeiro. Lá embaixo. Porque nós estamos aqui em cima chegando, né? Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como a planície de Geba a Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar. Desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananeel até os lagares do rei. Habitarão nela, isso é consequência da vinda lá no milênio. E já não haverá maldição e Jerusalém habitará segura. Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles em pé. Apodrecer-lhes-ão. Nossa, isso aqui é uma mesóclise dupla e caprichada, né? Apodrecer-lhes-ão os olhos nas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. E são 6 congregados com a besta, oprimindo Israel, tentando dar a última sapatada na barata, tentando destruir Israel no finalzinho, aos 49 do segundo tempo, e Jesus chegando. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um se levantará contra o seu próximo. Aí nós vamos para o texto de Isaías 63, de 1 a 6. A guerra vindo desde o norte, passando pela capital e se estendendo até o sul. Por quê? Porque os exércitos da besta do anticristo, com todas as nações, vão invadir a Palestina. O objetivo deles é exterminar Israel. Quem é este que vem de Edom? Isso é ao sul. De Bósra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força. Sou eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Lembra do texto que foi citado de Romanos 11? E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque desde agora não me vereis até aquele dia. Esse aqui, ó, que vocês vão clamar: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aquele que nós rejeitamos. Sim, é o texto de, até aquele texto de Apocalipse. E todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. Está falando do que o judeu lá da época de Jesus vai ressuscitar para ver? Não. Porque aquela geração de judeu representa a todos os judeus. Está falando até aqueles que o traspassaram, os judeus. A nação judaica é responsável pelo aquilo que você faz em toda a mímica. Que disse isso? Sim. Desde agora não me vereis. Baruch atah Elohim. Adonai. Exatamente. Eu tô confundido com aquele chama Israel, Adonai Elohim, Adonai Hada. O Deuteronômio 6:4. Ou seja, Jesus falou, isso aqui, ó, eu vivo falando isso, é o último segundo do último minuto, da última hora, do último dia, do último ano da 69ª semana de Daniel. O cronômetro de Daniel foi interrompido nesse momento aqui, ó, em que Jesus falou lá em Lucas, a entrada de Jerusalém, falou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar igual a galinha tenta juntar os pintinhos debaixo da asa, ou seja, eu quis te proteger, eu quis te dar guarida, e vocês não quiseram me ouvir. Então desde agora vocês não vão me ver.
Até aquele dia, esse dia aqui, ó, de Joel 3, de Zacarias 14, de Isaías 63, quando a matança vai estar rolando, quando todas as nações do mundo vão lá no último segundo, do último minuto, da última hora, do último dia, do último mês, do último ano, agora não da 69ª, mas da 70ª semana, a 70ª semana de número 70, Daniel tá ali, ó, o segundinho, bem, ele aparece lá, aí todo olho vê, aí o anticristo que tá aqui, os fuzil, com as metas, tudo apontado pro judeu, opa, é lá, é naquele ali que nós vamos atirar. Só que aí a gente sabe que não vai adiantar, né? Porque o cordeiro vai fazer assim, ó. Caiu. Só um segundinho. Agora é com ele. Não, o pano de fundo do Armagedão é o seguinte: existiam 4 grandes impérios. O do anticristo, que rolava. Aqui, Deus está falando em linhas gerais. Existia o grande exército Gog e Magog do norte, que Deus não permitiu que Israel lutasse contra Deus, te destruiu esse exército. O exército do anticristo derrotou o exército sul, formado por Put, que é a Líbia, etc, etc. E, vindo pelo leito do Eufrates seco, se encontram no Vale do Megido, onde começou esse derramamento de sangue. Então, preste a guerrear os exércitos os reis do Oriente contra os exércitos do anticristo. E é nessa hora que esse cântico que a gente canta, então se verá o Filho do Homem, haverá um sinal que ninguém sabe qual é. E aí eles não vão guerrear, e os dois vão se unir tentando. Eu fico imaginando esse quadro figurativo. Os dois eles não vão chegar a lutar entre eles. Pelo contrário, era esse. Eles vão querer. Era China versus Europa unificada. Japão, porque eles vêm pelo leito do Eufrates, vai secar. Então, com o sopro da sua boca, pode ter. Isso detalhado está no livro de Ezequiel. Não aqui. Aqui ele está falando de todas as nações. Com o sopro de sua boca, a gente canta isso muito. Tinha um cântico lá. Falar nisso, eu tenho quase 500 cânticos cifrados, hein? Antigo. Eu tirei 2 partes. Falou que é cifrado. Mas ele tem uns cânticos mais novos, né? Muito antigos. Graças a Deus. Eu mando os presentes para você. Eu separei os bíblicos, quer dizer, que são melodias, letras da palavra. A escritura cifrada, vamos dizer. Então, aí sim. E outra coisa, a palavra grega, eu fui ver, com relação a Israel, logo que isso que você leu acontecer, os judeus serão arrebatados. Arrebatado, a palavra arrebatado é como um leão atacando uma zebra. Ele chega, o sentido da palavra é violento. E colocado nas fronteiras de Israel. Aí Jesus vai separar. Pode escolher, lembra? E fala assim, as ovelhas, vinde, benditos, entrai a terra que Deus prometeu, e então Deus mentiu, porque não foi. E os outros, ele fala, apartar, esses estão fora, mortos, fora. E aí se iniciará um novo templo, o príncipe que vai reinar no templo, que é Davi, se não for, tem que ser. Não é verdade? E o mais legal é que nós vamos a Nova Jerusalém, você vai ficar vendo assim, ó, anjos descendo assim, ó, foi lá em Ezequiel, está escrito. Eu fui proibido de falar na igreja quando eu falei sobre esses assuntos. Eu falei, mas tá aqui. E esses irmãos vão ressuscitar. A hora de sacerdotal não vai ser segundo a hora de Zadok, porque ele protegeu Davi quando queria matar Davi. Ele protegeu Davi quando Davi estava fazendo uma coisa errada. Que era comendo pão que não podia comer. Mas uma coisa fantástica, o Zadok é levita. Ele é levita. Mas vai mudar. O pastor perguntou para mim, mas você acredita que na volta do sacrifício
É a milenista dele. Né? É isso. Eu cheguei e falei assim, mas o pastor, você está falando do sacrifício lá de Êxodo? Ele falou, é. Eu falei, olha, eu aceito conversar com o senhor, se você é milenista e eu seguindo a linha de estudo pré-milenista, eu aceito, mas o senhor tem que saber. É lógico que eu não creio que está em Ezequiel o sacrifício, não são aqueles da lei, não, são outros. Está determinado no livro de Ezequiel. Então, pelo menos, se você se prepara a ler o pré-milenismo dispensacional tribulacionista, ver, aí nós podemos conversar, não é? Você concorda? Você gosta do amarelo, eu do verde. Nós podemos trocar ideias, etc. Sobre isso. Agora dando burro na cara do outro não é possível, não é verdade? Ele falou isso comigo. O senhor acredita? Eu falei, o senhor acredita? Aqui, está aqui na palavra de Deus, que é a única que eu aceito. O doutor Aníbal disse, né? Não existe, não existe uma segunda instância. Existe uma primeira e última, essa. E o pessoal ficou com raiva de mim, porque eu disse assim, a sua Constituição, eu sei porque tem sua Constituição, seus catecismos, eu sei, mas eu não aceito. Peguei no púlpito, a igreja com 300 pessoas. Você pode ficar com essa aqui. Eu fico com essa. Se aqui estiver dizendo que está escrito aqui, tudo bem. Bora aí. Eu falei mesmo, porque eu orei para Deus, eu não vou falar para esse povo a verdade. Porque eu não vou citar não. Eu não tenho papa na... Não, eu não tenho mesmo não, eu sou bravo. Eu falo de mim. Porque pode ter pessoas não crentes ouvindo ali, em respeito que estão ouvindo. Tem um grupo aí que faz a doutrina mais da tradição do que da palavra. E, infelizmente, as igrejas ditas evangélicas não vão pertencer. Ela faz do seu catecismo, da sua Constituição, que é tradição, é coisa de homem. São mais apegados a essas coisas do que a palavra de Deus. Porque eu dei estudo lá, fácil. Olha, eu sou o pior dos ensinadores. Quem sou eu? Monstro. Eles não suportaram a palavra. Não conheciam. Não suportaram. Então eu falei assim, eu vou embora. Eu não quero ser seu presbítero. E não vou gastar o meu latim com você. Chega. Não, Deus me deu essa autoridade. Estou falando. Até chegar o dia da hora do que eu faço. Só tem decepção. Mas deixei 1, 2, 3. Assim como eu fui ensinado também. Eu assisti muita aula dele, do Lucas, dele. Quando eu cheguei, ele já ensinava. E eu investir em mim. E eu passei para os outros, eu já fiz isso. Eu não sou mais do que ninguém, não. Agora Deus, é claro que o Espírito Santo me capacitou para falar, explicar, abrir a Bíblia. Está lá no livro de... Como é que chama aquele? O livro do... Não fala um apócrifo aí. Está lá em... Eu ficar gaguejando? Não, Deus me deu. Deu para o Carlos uma grande memória. Para você, eu sempre te levava lá em casa e te falava isso, ó. Você não... A memória que humana mesmo, é fundamental. Ele, no Instituto, foi o melhor aluno, foi ele. Ele sabe que eu falei, eu chamei e conversei. Depois deu uma ciumada, ele ficou contra mim, mas depois ele viu quem estava certo. Mas glória a Deus. Mas esse assunto é passado, deixa essas coisas pra lá. Aprendi muito com ele, com Clésio também. Claro, investir em mim. Eu tenho que passar para o outro, para frente. Eu fiz uma pregação do Cliff. Aqui não tem. Eu fiz uma pregação do Dr. Steve, foi uma das duas que eu lembro que eu mais gostei. Aquela da pisar em ovos de áspide. Aquela pregação, eu nunca mais esqueci daquela pregação. E preguei, imitei. Falei, ó, é um homem americano, já é um senhor de idade. E eu fui na teia de aranha. Fala de teia de aranha. Eu falei, é dele a pregação. Eu estou copiando e falando para vocês. É isso.
E eu não esqueço a da vinha do Nabote. Aquela foi fantástica. Uma pregação que ele deu, aquela naquela ex-pizzaria lá. No fim dos tempos não suporta. Exatamente. Tem outros na Bíblia também que o pessoal tampava o ouvido e apedrejava. Isso é normal. Amém? Então o pastor vai falar algo e orar e encerrar.